Boa noite a todos aqui presentes, boa noite pessoal que está na internet. Vamos começar mais uma noite aqui do curso Mediúnico, e hoje vai ser a continuação da leitura do livro Os Mensageiros. Mas antes de iniciarmos então, vamos fazer a nossa prece, e vamos elevando então o nosso pensamento a Jesus, nosso Senhor, Mestre, aos irmãos da espiritualidade que sempre nos ajudam, que estão aqui o tempo todo, nos dando o amparo e a sustentação e também a inspiração necessária para as aulas, palestras, para todos os trabalhos que ocorrem nessa casa. Mestre amado, ajuda-nos no discernimento da lição, e como estamos, Senhor, num curso de educação mediúnica, que esse discernimento, que esse estudo possa nos mostrar, através das lições que nos trazem os autores, como nós possamos proceder melhor na nossa seara mediúnica. Obrigado pelo amparo, Senhor, e a inspiração. Que assim seja. Bom, pessoal, boa noite. Dando continuidade, então, como a gente falou, estava perguntando como é que o pessoal estava fazendo, eu não tinha pego ainda uma aula sobre a leitura do livro, então a gente vai ler o que tiver aqui, vamos dando explicações, e a qualquer momento, se surgir alguma dúvida, por favor, né, se expressem, levantem a mão, pessoal da internet também, pode chamar aí, e a gente vai poder responder as perguntas, as dúvidas que tiverem, ok? Boa noite. Mediunidade, quedas e falências. Capítulo 10, a experiência de Joel. Não está indo. Tá. Foi, obrigado. Capítulo 10, a experiência de Joel. Afastando-nos para canto do salão, acompanhei Vicente, que se dirigiu a um velhote de fisionomia simpática. Então, meu caro Joel, como vai? Perguntou atencioso. O interpelado teve uma expressão melancólica e informou. Começar a fazer algumas ponderações, não explicações, mas ponderações. Estava lendo os capítulos, né? A gente vai tentar ir até o 12 hoje. Estava lendo os capítulos, eu acho muito interessante da expressão facial, né, da expressão de sentimentos, né, que os personagens desses capítulos colocam, né. Então, quando coloca ali que ele teve uma expressão melancólica, né, melancolia é uma tristeza muito, muito profunda. Então, eu acho interessante a gente notar, né, como eles vão se expressando, né, a alegria que expressa, a melancolia, a tristeza. É muito fácil de perceber, então, uma certa nuance de uma atmosfera psíquica em tudo isso. Graças à bondade divina, sinto-me bastante melhorado. Tenho ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes de socorro, no auxílio, e estou mais forte. Cederam as vertigens? Indagou o companheiro com interesse. Agora são mais espaçadas e, quando surgem, não me afligem o coração com tanta intensidade. Nesse instante, Vicente descansou os olhos muito lúcidos nos meus e disse sorrindo. Joel também andou nos círculos carnais em tarefa mediúnica e pode contar experiência muito interessante. Eu acho muito interessante a gente observar as narrativas do André Luiz nos livros, né? Que ele é tido como se ele fosse um repórter espiritual. Então ele está sempre no lugar certo, com as pessoas certas, assim, e sempre pegando, assim, eu acho que a curiosidade dele, né, é muito interessante, que ele sempre está indo em algum lugar onde ele possa ele aprender uma lição, ele fala isso nos livros, né, e aí, mediunicamente, através da psicografia do Chico Xavier, trazer essas lições para a gente. O novo amigo, que me parecia um enfermo em princípios de convalescença, esboçou um melancólico sorriso e falou: fiz minha tentativa na terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais. O que mais me impressiona no caso dele, porém, interpôs Vicente em tom fraterno, é a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas, após demorar-se por lá muito tempo, voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido de alucinações estranhas relativamente ao pretérito.
Então está falando aqui que ele começa, ele volta à vida espiritual, né, com muitas lembranças do pretérito, do passado, de vidas passadas. E a gente vai ler aqui como que foi nesse momento que ele se perde. E aí nós vemos também a importância do esquecimento de vidas passadas. Imagina se a gente ficar recordando o tempo todo quem fomos. A gente pode entrar numa fascinação muito grande de ter sido alguma personalidade, e aí é fácil a gente ter lembrança de que fomos uma grande personalidade, porque o ego vai adorar ter sido famoso, ter sido grande. Agora, o pior, o problema, é quando, se tivermos uma lembrança de que fomos alguém de uma má índole, de mau caráter, alguém que não teve um comportamento social, familiar, com o próprio corpo, um suicida. E claro que ninguém quer ter esse tipo de lembrança. Então, a gente destaca aqui que, inclusive, o nosso cérebro nos protege de tais lembranças. E tem gente que fica recorrendo a artifícios como hipnose para tentar lembrar vidas passadas. Existem terapias de vidas passadas. Um alerta: o nosso cérebro, o nosso ego vai proteger. E aquilo que não é para ser lembrado não vai ser lembrado de forma alguma. Ao passado? Perguntei surpreendido. Sim, esclareceu Joel humilde. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada e, quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. Necessitava condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios por me favorecerem e partir para a Terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações. Infelizmente, porém, vamos destacar isso aqui de novo. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios por me favorecerem e parti para a Terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações. Será que isso aqui é um privilégio para o Joel? Ou será que todos nós partimos da espiritualidade quando nos comprometemos com a mediunidade, seja ela ostensiva ou não? Será que todos nós não partimos de lá já com todas as necessidades que nós teremos que enfrentar? Com muito aprendido aí, claro, passaremos pelas experiências encarnados. Mas será que, assim como o Joel, todos nós não partimos da espiritualidade já com todo o material, com todo o potencial para vencer, para ter êxito? E as experiências que passamos aqui é que vão trazendo nós vamos, de alguma forma, desnorteando, nós vamos criando contrapontos, né, por necessidades que vamos criando, que vamos inventando, necessidades que realmente não temos. Mas por que, indaguei, perdeu as realizações? Tão só em virtude da sensibilidade adquirida? Joel sorriu e obtemporou. Não perdi pela sensibilidade, mas pelo seu mau uso. Olha que importante isso. O mau uso. A sensibilidade dele, a hipersensibilidade, vamos chamar assim, ele tinha uma sensibilidade um pouco maior para as tarefas que ele teria. Era esse o problema? Não. Então nós vemos que, do ponto de vista do médium, do exercício da mediunidade, e principalmente quando nós falamos do exercício da mediunidade na casa espírita, em trabalhos como o livro vai nos narrando, o que acontece? São as nossas ações, ou seja, o nosso livre-arbítrio, que vai fazer com que a gente se perca ou não. O material, vamos chamar assim, ele é isento, ele está lá. Ah, é porque ele tinha muita sensibilidade, ele se perdeu. Não, a sensibilidade era um dos materiais, né, que ele precisava para vir ter êxito na tarefa mediúnica dele. Aquela mediunidade que a gente costuma dizer, a mediunidade com o Cristo. Porém, o mau uso é que o comprometeu. Que diz, tornei admirado. O meu amigo compreenderá sem dificuldades. Imagine que, com um cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo.
é que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa, que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Olha que importante isso, gente, quando eu falo aqui, que era um material, né, para que ele pudesse usar de uma maneira bem adequada. Quando fala aqui, olha, que Deus dá de uma maneira que ele pudesse, né, entender os roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho. Ele tinha tudo na mão dele. É como se ele tivesse eu ia falar radar, mas pensa num sonar. Um morcego, ele se guia, ele se orienta pelo sonar que ele tem. Então ele está voando e ele fica emitindo os sons dele, seja o bater das asas, seja pelo o barulho que ele faz, o som que ele faz gritando. Então isso rebate em algum lugar e ele consegue meio que, entre aspas, enxergar o ambiente, porque ele tem uma visão muito ruim, como se fosse um sonar. Ele consegue sentir o ambiente, então ele vai voando sem bater nas coisas. Então é como se ele tivesse aqui, através dessa hipersensibilidade, dessa sensibilidade mais apurada, um sonar para ver os perigos que ele teria no caminho. Não utilizei a lente maravilhosa no mister justo, deixando-me empolgar pela curiosidade doentia. Apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes, que me fora concedido realizar. Mas existe uma ciência de recordar, que não respeitei como devia. Então, o que nos conta o caso do Joel, a experiência do Joel? Que ele teria uma sensibilidade de perceber, de recordar, de ver as vidas passadas, tanto dele quanto a das pessoas. E a partir do que ele visse, conseguir orientar melhor as pessoas. Muitas vezes, nós não recebemos algum tipo de orientação, vamos chamar assim, através dos nossos sonhos, que nós sabemos serem desdobramentos. Então a gente sonha que conversou com um professor, com alguém muito sábio, com alguém que a gente admira muito, né? É uma maneira da gente resgatar as nossas vidas passadas. Claro que tudo isso é simbolicamente, o cérebro não consegue fazer um entendimento de que você está desdobrado do corpo e está no mundo espiritual, né? Seria um choque isso. Ah, mas nós, espíritas médios, sabemos que é. Mesmo assim, os sonhos são simbólicos para nós, né? Nós vemos de acordo com as nossas necessidades. Então, por isso que as figuras se apresentam sempre como alguém que vai nos dar um novo roteiro de vida. Muitas vezes corrigindo os nossos passos de vidas passadas, né? A gente está entrando na mesma seara de antes, né, na mesma jornada que vai nos levar ao mesmo caminho, né, da porta larga, né, de nos perdermos novamente, e aí vem essas correções através de sonhos. Ele tinha isso na mediunidade dele. Interrompendo um instante a narrativa, aguçava-me o desejo de conhecer-lhe a experiência pessoal até o fim. Em seguida, continuou na mesma diapasão. Ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado. Sentia intuitivamente a vívida lembrança de minhas promessas em nosso lar. Olha só, ele conseguia lembrar da vida espiritual dele. Olha o nível da sensibilidade. Tinha o coração repleto de propósitos sagrados. Trabalharia, espalharia muito longe a vibração das verdades eternas. Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas, como disco sobre a agulha da vitrola. Eu lembrei toda a minha penúltima existência, quando envergara a batina, sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro. Nos últimos períodos da Inquisição Espanhola, foi então que abusei da lente sagrada a que me referi. Olha só, como é fácil quando nós recordamos vidas passadas e somos celebridades. Monsenhor não sei o que lá, né? O dom isso, a dama aquilo. É muito fácil. O que me faz pensar que é por isso que as redes sociais ajudam muito isso hoje em dia,
Nós somos tão fascinados em celebridades, ou pseudo-celebridades, aqueles que se apresentam como tais, né? Detentores de algum conhecimento e vão ganhando muitos seguidores. Por quê? Porque nós nos sentimos identificados e é como se nós participássemos de alguma forma daquele sucesso, daquela fama, daquele estrelato, né? Isso está muito arraigado às nossas condições inferiores ainda e de vidas passadas. Esse desejo de ser importante, de ser grande que nós carregamos. A volúpia das grandes sensações, que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool, que embriaga os sentidos, fez esquecer os deveres mais santos. Bafejaram-me escalaridades espirituais de elevada expressão. Desenvolveu-se-me a clarividência, mas não estava satisfeito senão com rever meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstituir-lhes as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. E lendo aqui, eu me lembrei há muitos anos atrás duas situações. Uma era a gente estava no curso de educação mediúnica ainda, segundo ano, então já tinha bastante das manifestações. Eu fiz no Oficina de Luz, lá no Ariston, e já tinha bastante manifestações, e a gente tinha um terceiro ano, e o terceiro ano era muita prática já, então já tinha os trabalhos, e a gente ia para esses trabalhos como se fosse um estágio. E tinha um amigo que estava junto comigo nos cursos, e aí, numa dessas, diz ele que ele viu-se numa vida passada, e de que ele também fora um padre, né, e que ele se condenava muito, porque ele foi uma das pessoas que naquela região ali onde ele morava, ele habitava, ele destruía a ideia do espiritismo, e agora ele estava convicto de que ele palestrante, de que ele veio para resgatar esse passado dele. Porque como ele destruiu o espiritismo lá como padre, ele teria que vir resgatar e falar, né, ser um palestrante espírita, espalhar a palavra do Cristo através do espiritismo. E foi muito interessante, que aí quando ele se torna um orador espírita, e um grande orador, diga-se de passagem, a eloquência, a oratória dele é maravilhosa. Mas cansamos, eu e outros amigos próximos cansamos de falar, tá subindo para a cabeça, você tá começando a achar que você é um Divaldo. E aí, a queda mesmo veio, assim, quando ele começa a sair da região aqui de Carapicuíba, Osasco, essas casas próximas, né, que a gente normalmente vai para São Paulo, na Zona Leste, Zona Norte, começa a ficar famoso em São Paulo, muito requisitado. E aí já chamou ele para um congresso em Minas Gerais, aí subiu para a cabeça. E aí foi quando ele teve realmente uma grande queda moral, porque numa dessas viagens ele acabou se envolvendo com uma pessoa, né, casada, numa dessas viagens para palestrar, e assim, imagina que foi um furdunço na cidade, né, e tinha outras pessoas que foram com ele, que foram convidadas também, né, e volta com aquilo. Ele perdeu as questões, ele perdeu a oratória? Não, ele continua sendo um grande orador. Ele perdeu a mediunidade? Não. Mas ele se sentia tão mal com ele mesmo, moralmente, percebeu que ele deixou subir para a cabeça, que ele não conseguia mais fazer a expressão mediúnica dele, que era bem aflorada, e as palestras dele passaram a ser muito ruins de acompanhar, porque não trazia conteúdo, porque ele não conseguia falar das lições do Evangelho do Cristo, porque ele se condenava demais. E aí foi muito tratamento espiritual, voltou para o curso, fez tudo de novo, que ele falou, não, eu tenho que aprender isso aqui até eu conseguir exercitar direito. Fez todos os 3 anos de novo, né? E aí ele ele parou de aceitar convite para palestra, só fazia aqui na nossa região mesmo, que ele foi trabalhar muito a humildade dele. E nós falamos, nossa, de certa forma, que bom que isso te aconteceu. Porque você continua sendo um excelente palestrante, mas hoje é muito melhor escutar uma palestra sua, porque a gente sabe que vem do coração, né? A gente sabe que você só vai falar daquilo que você consegue praticar já. E é uma pessoa que eu posso dizer, né, esse choque moral fez muito bem a ele é um grande exemplo a ser seguido no sentido de conduta moral, de transformação moral. Então, essas quedas que a gente tem, elas são importantes, se a gente consegue percebê-las
num sentido de trazer uma finalidade para elas. Porque senão a gente só fica rememorando e fica se sentindo mal, mas não faz nada com isso, com esses, entre aspas, problemas que nós mesmos causamos. A audição psíquica tornou-se-me muito clara. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas e sim interpelá-los ousadamente no capítulo da minha satisfação egoística. Despendi um tempo enorme, dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades, a bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo. Não faltaram generosas advertências. Frequentemente, os colegas de nosso grupo espiritista chamavam minha atenção para os problemas sérios de nossa casa. Eram sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica, nas noites de terças e sextas-feiras. Mas qual? Eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais. Muito trabalho a ser feito, mas olha para onde ele estava indo. O trabalho estava chamando, ele estava sendo advertido, mas a pessoa estava ali muito egocêntrica, né? Muito girando em torno de si mesma. A gente pode ver experiências como essa aqui no nosso dia a dia. Aí vou contar uma experiência pessoal. 2024, 2022 eu fui para Gramado, todo ano faço uma viagem com a minha esposa, na época do nosso casamento, né, comemorar o aniversário de casamento, e fomos a Gramado. E lá a gente estava assistindo uma apresentação dos italianos. E aí eu fiquei olhando aqui, falando, né, de quando eles chegaram no Brasil, como que foi difícil eles irem para as terras, e às vezes assim, eles tinham um papel com a terra, mas não sabia se estava na terra que era deles, e ficava em qualquer canto, e era brejo, tal. Foi muito, muito, muito difícil. Volto para São Paulo, tá, mostrando, né, algumas fotos para minha família, e aí minha irmã, e foi muito engraçado isso, que minha irmã, essa coisa de recordação, de muito autocentrado, né, falou assim, acho que a gente tem que pesquisar de onde que é a nossa família, né, tem uma parte que é de Portugal, tem os Lobato de Portugal e os Lobato da Itália. Eu falei, para mim não importa, né, eu sou reencarnacionista, eu já estive em muitos e muitos lugares, né, mas que seja, vamos pesquisar. E ela estava numa ideia muito fascinada de que, nossa, nós vamos encontrar os nossos parentes portugueses, né, nossos ancestrais italianos, e deve ser gente importante, né? Deve ter até brasão de família. Vamos fazer pesquisa, vamos ver a árvore genealógica. Se já é ferrado aqui, lá era pior, muito pior, que era um pessoal que teve que sair fugido da Itália, fugido mesmo, para vir para cá, receberam terra, foram para o sul do Brasil, não para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, no final do Paraná, e lá receberam terra, e foi uma família que continuou sendo ferrada desde sempre. E foi muito interessante de ver a decepção da minha irmã, porque ela achou que, nossa, nós viemos de uma linhagem muito importante da Europa, né? Os Lobato. Eu falei, para com essa coisa, tem Lobato em tudo que é canto, filho. Eu tenho uns 3 pacientes que é Lobato, e é tudo primo. Lobato é uma família só. Mas como que eles são? Eles são bem-sucedidos? Eu falei, não por causa de ancestralidade, mas porque trabalharam. Então, para com essas coisas de querer ser muito estrelinha por causa de ancestral, e vai trabalhar também. A gente... nós temos esse hábito de buscar essa importância o tempo todo, esse sentimento de pertencimento. Então essa lição está nos mostrando que essa sensação, viver essa sensação de importância, e isso a gente não está falando só de mediunidade, a gente está falando da vida como um todo, na empresa que trabalhamos, com as pessoas que temos que lidar. Nós temos algo em nós, inato, nascemos com isso, que é uma necessidade de um sentimento de pertencimento. E nós podemos nos anular muito quem somos de verdade para nos sentirmos pertencentes a algo.
e aí não deixamos de ser o que somos realmente, né? No caso aqui do Joel, ele se identificou com a personalidade do passado, ele esqueceu quem ele era. Tanto que está falando aqui do chamado, né? Que os irmãos do Centro Espírita fazem, você está nessa vida aqui, você é o Joel, vamos trabalhar? O Joel esqueceu que era Joel e ele era o padre, ele era o monsenhor. E ele foi para aquele outro lugar identificado, buscando a importância desse lugar. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências, não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Contrariamente à experiência dos abnegados amigos que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime, não me ouvi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora, que hoje revive o evangelho de Jesus entre os homens. Somente procurei, a rigor, os que se encontravam afins comigo. Desde o pretérito, nesse propósito descobri, com evidentes sinais de identidade, personalidades outroras eminentes em relação comigo. Conheci o senhor Higino de Salcedo, grande proprietário de terras que me havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas da Espanha. Reencarnado como proletário inteligente e honesto, mas sem grande experiência de sacrifício individual. Revi o velho Gaspar de Lorenzo, figura solerte do inquisidor cruel, que me quisera muito bem, reencarnado como paralítico e cego de nascença. É desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu, que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade. Perdi a oportunidade bendita de redenção e o pior é o estado de alucinação que vivo. Com meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo prazo. Neste momento, porém, o interlocutor empalideceu de súbito. Os olhos, desmesuradamente abertos, vagavam como se fixassem quadros impressionantes, muito longe de nossa perspectiva. Depois cambaleou, mas Vicente o amparou de pronto e, passando-lhe a destra na fronte, murmurava em voz firme: Joel, Joel, não se entregue às impressões do passado. Volte ao presente de Deus. É por isso que é chamado presente, né? Profundamente admirado, notei que o convalescente regressava à expressão normal, esfregando os olhos. Vocês percebem que ele continua, então, com esses momentos de alucinação, de êxtase. Vamos pensar que o cérebro perispiritual viciou naquelas visões do passado. Ele se identificou com aquele momento e fica buscando de novo. Como o quê? Como uma expressão da culpa que ele sente da falha que ele cometeu. A gente não faz isso no nosso dia a dia? A gente não fica repensando muitas vezes algumas falhas que a gente comete, dá uma vergonha e a gente quer meio que esconder? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não tem uma recomendação do Espírito, nossa, me fugiu o nome, mas que ele fala para a gente repassar o nosso dia. E que se nós percebermos, Santo Agostinho, obrigado, que se nós percebermos que houve alguma falha, se falhamos de alguma forma, nos comprometermos no dia imediato ir lá e corrigir o nosso erro, com a pessoa ou instituição que cometemos o erro. E se fizermos alguma coisa de bom, de acerto, nos comprometermos no dia imediato a ser melhores ainda. O que diz a doutrina espírita para nós sobre essa evolução? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz de ser melhor hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Olha só, que se destaca, né, a palavra esforço. Não é fácil, gente. Mediunidade, Quedas e Falências, capítulo 11, Belarmino, o Doutrinador. Capítulo 11, Belarmino, o Doutrinador. As lições eram eminentemente proveitosas. Traziam-me novos conhecimentos e, sobretudo, com elas, admirava cada vez mais a bondade de Deus, que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para serviços do futuro. Isso aqui é o André Luiz falando, fazendo uma introdução.
Muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatórias de sombra e tormento íntimo, uns mais, outros menos. Bastara, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos, todos reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e reconstruindo programas de trabalho. Eu vi em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia desamparado. Observando que numerosos médios prosseguiam em valiosa permuta de ideias, referentemente ao quadro de suas realizações, e ouvindo tantas observações sobre doutrinadores, perguntei a Vicente em tom discreto: não seria possível, para minha edificação, consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui, recolhendo notícias de tantos médiuns? Com enorme proveito, creio que não deva perder a oportunidade. Vicente refletiu um minuto e respondeu: procuremos Belarmino Ferreira, é meu amigo há alguns meses. Como eu disse no começo, eu acho muito interessante a curiosidade que o André Luiz demonstra. E eu fico pensando, eu fico imaginando que aí numa situação como essa, você está lá num campo de trabalho, muitos espíritos, né, trocando ideias, fazendo trocas, né, sobre as suas experiências mediúnicas, e ele fica caçando um que, sabe, essa curiosidade, é como se ele tivesse um radarzinho, assim, caçando alguém que vai trazer uma informação interessante. Segui o companheiro através de grupos diversos. Belarmino lá estava a um canto, em palestra com um amigo. Fisionomia grave, gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde. Está vendo a expressão? Eu gosto muito disso, que ele fala muito das expressões. Vicente apresentou-me afetuoso, dando início à conversação edificante. Após a troca de alguns conceitos, Belarmino falou comovido. Com que, então, meu amigo deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Não digo isso, obtemporei a sorrir. Desejaria conhecer sua experiência, ganhar também de sua palavra educativa. Ferreira esboçou um sorriso forçado, que expressava todo o absinto que ainda lhe requeimava a alma, e falou. Todo mundo sabe o que é absinto? O pessoal de mais de 40 vai saber o que é absinto. É uma bebida, absinto, antigamente, caríssima. É uma bebida. E assim, minha mãe falava muito, nossa, que ela tomava absinto quando mais jovem. Deve ser uma bebida muito boa. Gente, é horrível. Não beba. Por isso que eu li, eu estava lendo, relendo hoje, o livro para a aula de hoje, aí quando eu li aqui, expressava todo o absinto, eu falei, nossa, ele deve estar muito amargo, ele deve estar muito triste, porque se é o absinto, é horrível. A missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus, o título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante essa profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que, para atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há, por enquanto, outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino. É digna de menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Não vamos passar o Senhor em todo o evangelho, senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Nunca pensou nisso? Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, há os que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente, os que ensinam devem ser os dos últimos. Entende, meu irmão? Ah, sim. Havia compreendido perfeitamente. A conceituação de Belarmino era profunda, irrefutável. Aliás, nunca ouviram tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Após um ligeiro intervalo, continuou, sempre grave. É importante essa parte aqui, de que André Luiz, nas suas pesquisas, e o Belarmino falando, que o doutrinador, ele tem que ter uma postura de educador. Ele ensina.
E qual é a melhor maneira, mais efetiva e mais verdadeira que se tem de ensinar? Os pais presentes sabem, né? O exemplo. Você pode ser mestre, doutor, mas se o seu exemplo não condiz com o que você fala, não adianta nada. Quem tem filhos aqui sabe muito bem disso. Os filhos se pautam muito no que nós fazemos, porque eles ficam nos observando. Aí a gente vai querer lá ensinar alguma coisa no sentido de educá-los, só que eles veem ações diferentes, não condizentes com aquilo que a gente está ensinando para eles. Eu me lembro uma vez, eu fui dar uma bronca no meu filho, ele tinha 4 anos à época, isso já faz 10 anos. Eu fui dar uma bronca nele, que ele tinha feito uma coisa que eu não gostei, e eu confesso que eu errei muito ao falar da maneira como eu falei. Falei, filho, não pode fazer isso. Papai do céu não gosta. Na hora, ele levantou assim, ficou em pé no sofá, e falou, não diga isso para mim, com o dedinho assim. Não diga isso para mim, eu sou uma criança, e o papai do céu não pune crianças. Você é adulto, você que sabe das coisas. Falei, filho, você está completamente certo. Desculpa por ter falado desse jeito com você, eu é que tenho que saber das coisas e te ensinar pelo exemplo. E até hoje é assim, ou seja, eu recebi uma lição do meu filho, já muito sábio à época. Há de estranhar, certamente, tenha eu fracassado, sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos que os conhecem, que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Calou-se de novo, pensou e prosseguiu. Faz muitos anos saí de nosso lar com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada amiga de sempre. Minha tarefa constataria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. 2 colônias importantes que nos convizinhavam enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e a orientação. Ele está formando uma equipe, né, de pessoas para ensinar, de médios, doutrinadores, de trabalhadores. Não obstante meu passado culposo, candidatei-me ao serviço com endosso do ministro Gedeão, que não vacilou em auxiliar-me. Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal e atender à tarefa honrosa, vinculando luzes a irmãos nossos dos planos visível e invisível. Impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta, postos na terra a serviço da ideia imortalista. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Circunstâncias várias, que me pareceram casuais, situaram meu esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências, levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. 8 médiuns extremamente dedicados ao esforço evangélico ofereciam-me colaboração ativa. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual. Olvidei os imperativos do esforço próprio e, envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos da mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica. Olha só, ele se perde por causa do conhecimento dele, né? Ele foi uma pessoa privilegiada, né, da educação, e aí os pais dele deram tudo, ele se torna presidente de um centro espírita, né, tá à frente de tudo, e aí ele vai conhecendo e lendo e pesquisando, e foi para o conceito. E endureceu no conceito. Então ele tem lá todo o conceito. Ele pode rebater qualquer coisa que você falar, porque ele tem o conceito na ponta da língua, mas não tem a vivência. Ele esqueceu a vivência. E o compromisso dele era com a vivência espírita.
quando dão a missão para ele, já sabem que ele é privilegiado intelectualmente, aprende rápido, né? Então, aprender e transformar isso em uma ação que soerga tanto você mesmo quanto o teu próximo. Não adianta ser muito inteligente se você não sabe usar isso. É diferente, né? Inteligência e sabedoria. Oi? É. Podemos discordar disso, né? Tem gente sabida, né? E sabida não quer dizer que é sábio, mas que tem gente sabida, tem. Muita gente sabida. E só tem muita gente sabida lá, porque tem muita gente não sabida do lado de cá que vota neles. Insensivelmente, vicejaram-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda sorte e, ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos pobres médiuns longas e porfiadas perquisições nos planos invisíveis. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá, agora e no futuro, de acordo com as próprias obras. Isso me irritava, instalou-se a dúvida no meu coração, devagarinho. Perdi a serenidade do outro tempo. Comecei a ver nos médiuns que se retraíam nos meus caprichos, companheiros de má vontade e má fé. Prosseguiam nossas reuniões, mas a dúvida passei à descrença destruidora. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não eram os médios simples aparelhos de defuntos comunicantes? Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Olha só, virou mesa, aquela mesa de produção, né? Assim, faz, né? Psicografa, mostra que isso, né? Aí estuda cientificamente, isso prova, isso não prova. É assim que é a mediunidade? Claro que não, né? E olha ele tentando inventar, né? Tentando falar, um processo mecânico e rápido para as comunicações. Vamos lembrar que Kardec fez isso lá atrás, né? Quando a gente vai estudar o espiritismo, a sua origem, as cestas, né? Que colocava-se um lápis na ponta, tinha toda a questão do magnetismo que se trabalhava, né? Aí depois a pedra que via de letra em letra, até que vem a ideia sugerida pelos espíritos de simplesmente o médium pegar um lápis e sair escrevendo. Olha só, foi um processo mecânico, inclusive. A mediunidade, se a gente pensar, né, de psicografia, é um processo mecânico. Ela tem um modo, um método, né? Porém, ele queria transformar isso porque ele estava fazendo as pesquisas dele, queria resultados para provar para os amigos dele, pseudo-sábios, né, de que estava tudo certo. Ele estava fascinado com o conhecimento. Porque a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positividade, o valor da nova doutrina. É interessante como ele quer mostrar para essas pessoas que ele considera muito inteligentes, muito sábias, né, que a doutrina é verdadeira, que está tudo lá. E é assim que a gente faz. A gente tem como provar para o outro, por A mais B, que tem um espírito aqui agora, que ele é comunicante, que ele escreve, que ele fala através de um médium. Não temos como provar. Mas o principal não tem nem para que provar isso. Se não quer acreditar, que não acredite. Né? O grande efeito que o Espiritismo vem produzir é a transformação moral dos homens. Mas não precisa nem falar. Se te perguntarem, você acredita em reencarnação? Sim. Ah, mas veio o primeiro questionamento. Você se cala, não tem que provar que existe. Não, mas tem que ser científico, porque a Bíblia diz isso, o livro, a ciência. Tá bom. Eu acredito. E o que quer dizer acreditar na reencarnação? Acreditar que o espírito ele continua após essa existência e de que nós estamos num processo evolutivo constante e que depende das nossas ações, do nosso livre-arbítrio, do nosso desenvolvimento, da nossa evolução moral, através do Evangelho do Cristo, que nós vamos ter vidas progressivas melhores. Você não precisa provar que você acredita em reencarnação. Prove através das suas ações, né? E pode até ser um ato egoísta, né? Fala, eu estou tentando ser melhor porque eu não quero ter uma vida ruim no futuro, eu não quero reencarnar com uma doença, eu não quero fazer um resgate pesado, eu quero evoluir.
Ah, mas parece até um egoísmo. Mas você está num processo. Então, a gente prova pelas ações. Não é só a nossa crença que prova, são muito mais as nossas ações. Debalde Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. O evangelho, todavia, é livro divino e, enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Por isso mesmo, taxava-o de velharia e de desastre, antes que me firmasse na missão de ensinar, os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da Terra arrastaram-me ao negativismo completo. Eu preciso confessar para vocês, quando eu li aqui, que ele começou a achar o evangelho uma velharia, eu acho que alguma coisa ainda dos meus tempos de católico pegou aqui no meu coração. Eu falei, como assim você fala que o evangelho é uma velharia? Você tem que sofrer, cara. Isso é pecado. Eu juro que eu cheguei a pensar nisso. E aí eu estou destacando isso, falando isso, porque as nossas reminiscências. E reminiscência não é só lembrança mental, memória. As nossas reminiscências se fazem por sentimentos também. Eu tenho para mim que foi algum resquício ainda dos meus momentos, né, católicos, dos meus momentos na igreja católica, que teve esse tipo de sentimento. E é uma reminiscência que fala assim, de como eu tenho um respeito pelo evangelho, mas, trazendo de novo, ele não pode ficar no conceito. Ah, não pode falar mal do evangelho, que é velharia, porque é pecado. Não. É porque você pratica ou não. Então, essas reminiscências de sentimentos também podem acontecer e são muito boas. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para o movimento não da política que eleva, mas da politicalha inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados. Por aí, estacionei muito tempo, desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. Dinheiro é ruim, gente? Acumular dinheiro é ruim? Ter dinheiro é ruim? O que é ruim? O uso que se dá a ele, a concupiscência. Né? De novo, não tem nada que seja absolutamente ruim ou absolutamente bom. É o uso que se dá. É quando ele começa a desviar, ele fala assim, eu me identifiquei com o dinheiro me dava poder, me aproximava de pessoas poderosas, né? E junto com a intelectualidade dele, ele queria ser poderoso. Ou sentir-se assim. Dependendo da dosagem, ele te cura ou ele te mata. Vamos pensar em química um pouquinho, né? Para a gente ver como que é isso. Nós temos moléculas de hidrogênio, água, moléculas de oxigênio. Então, H, hidrogênio, O, oxigênio. Então, quando você tem duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, você tem H2O, água. Água dá vida, ok? Correto? H2O2. Se você colocar uma molécula de oxigênio, H2O2 é ácido. Toma que você morre. Uma molécula. Olha só. É a mesma coisa, mas numa intensidade diferente. Porque tem mais. É assim, e assim foi, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A reviviscência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados. E o resto, meu amigo, poderá avaliar. Tormentos, remorsos, expiações. Concluindo, asseverou: mas como não ser assim? Como aprender sem a escola? Sem retomar o bem e corrigir o mal? Sim, Belarmino, disse abraçando. Você tem razão. Tenho certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. É interessante a gente ver, né, que no caso aqui, a mediunidade não foi a queda dele, como no caso do Joel. A mediunidade seria o exercício da mediunidade como doutrinador,
seria um processo evolutivo para ele de melhoria do espírito, de usar essa inteligência dele, porém, ele se perdeu justamente por causa da intensidade dessa inteligência. Marcelo, você quer dizer que o doutrinador ele é mais inteligente? Não. Mas os meus anos de experiência na seara mediúnica vai me dizer o seguinte, e eu vou reproduzir isso para vocês. O doutrinador ele é mais responsável que o médico que está sentado na mesa. O que você acha disso, minha querida? Bem mais, né? Não é mais confortável a gente ficar sentadinha? Se vier, veio. Se não vier, não veio. Boa noite, meus queridos. Vamos para casa. Né? Se vier, a gente tem a nossa responsabilidade de passar a comunicação, de auxiliar aquele irmão com os nossos sentimentos. Mas aquele que está ali totalmente consciente da fala, né? Muitas vezes, e assim, a gente está lendo aqui mais resumido. Se a gente pegar lá no livro, vai falar que ele ia para cima dos espíritos convencer de que ele estava certo, de que eles eram inferiores, né? De que eles eram maus. E ele era bom, porque afinal de contas ele estava fazendo aquele nome de Jesus, né? Ou seja, foi na intelectualidade e na intensidade da intelectualidade dele que ele se perdeu. Então, o doutrinador ele é mais responsável. O orgulho que faz a gente estar numa faixa de agora, os exemplos foram dados hoje. Por causa do orgulho, se achou superior, o outro por causa da educação dele. Aí, no fim, os espíritos que não querem que aquilo aconteça, eles pegam o nosso ponto fraco de algum orgulho que a gente tem e vai usando aquilo para atrapalhar a reunião que a gente está através de uma ou outra pessoa. Você falou algo muito positivo. Os espíritos criam o nosso orgulho? Os obsessores? Não. Eles só nos observam, percebem a intensidade desse orgulho, e se nós estamos vacilantes, se estamos, né, fazendo aquela recomendação de Jesus, vigiai e orai. Né? Então assim, você precisa, inclusive, reconhecer a sua inteligência, porque senão você faz uma falsa humildade e não usa ela. O problema é quando você acha que essa inteligência te coloca numa posição superior aos outros. Então você não usa ela para ajudar, você usa ela para destruir e rebaixar quem você vê como uma ameaça para você continuar se sentindo o maioral. O Emmanuel nos ensina, né? Quais são as duas grandes chagas da humanidade? Orgulho e egoísmo. Melhorou orgulho e egoísmo, fica fácil de melhorar o resto, né? Porque são o quê? Se a gente pegar orgulho e egoísmo, todo o mal procede dessas duas características que ainda carregamos. O Espírito Bezerra de Menezes, né, ele escreveu um livro, na verdade, quando ele estava encarnado ainda, né, médico, chamado Loucura sob Novo Prisma. Lá tem uma passagem que fala assim, que nos tempos idos, quando lá no começo da humanidade, o egoísmo foi a maior qualidade que nós desenvolvemos, olha só. E aí ele dá o exemplo, né, o homem da caverna, né, o Neandertal, ele vê lá a mulher, né, a mulher Neandertal, e ele quer aquilo para ele, né, pelo prazer, né, porque ele descobre, né, a relação sexual, né, os filhos que nascem dessas relações, ele não tem ideia de que né, quando ele está ali tendo prazer com ela e ela também com ele vai, né, engravidar, e aí ele tem um súbito de egoísmo, porque tem um monte de outros ali ao redor, então ele quer aquilo para ele, só para ele tem que proteger, aquilo é dele, é posse. Ele não tem essa racionalidade de sentimento ainda. Não, eu quero aqui proteger minha família porque eu os amo. E a partir disso, desse sentimento de posse, eles começam a se fixar em alguns lugares. Ele precisa ter uma casa para ele proteger, porque senão os outros vêm e pegam. Os filhos dele, a mulher dele, as coisas dele, a plantação dele. E eles começam a se fixar. E aí nós começamos uma sociedade, né? De uma maneira, claro, que primitiva ainda. O problema é que hoje o egoísmo ele ainda, né, constitui para nós um sentimento de posse. Quando eu tenho ciúmes da minha esposa. Por que eu tenho ciúmes dela? Ela não é minha posse, ela não tem que tudo que ela faz, né, tudo que ela sente, não tem que ser exclusivamente meu. Então é posse. Se é posse, eu quero só para mim. Se eu quero só para mim,
deriva do egoísmo. Se expressa como ciúmes, mas deriva do egoísmo. Né? E deriva também do orgulho, por quê? Como assim? Ela vai ser amiga de outras pessoas, conversar com outras pessoas? Não, só comigo. Eu me sinto o quê? Ameaçado. Então, tudo que nos ameaça, a gente vai ver que vai lá cutucar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e vai derivar todas as outras características ruins que ainda carregamos. E o 12. A gente vai até as 9 ou 9h30? 9h30, ok. Capítulo 12, as palavras de Monteiro. Só tomar uma aguinha. Os ensinamentos aqui são variados. Fora o amigo de Belarmino, quem tomara a palavra, mostrando agradável maneira de dizer, continuou. Há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao centro dos mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Ou seja, ele acha que a gente ainda não tinha, a essa época, capacidade do espiritismo ter chegado até nós, que precisava de mais tempo ainda, porque a gente não tinha como absorver. Mas ele fala aqui, né? Se a confiança no Pai fosse menos segura, ele iria admitir isso. Então ele está vendo isso por uma confiança, por uma fé. Belarmino, que observava, atento aos gestos do amigo, interveio explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência no assunto, do assunto. Sim, confirmou ele, experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio, quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente a doloroso desastre. Vamos destacar isso aqui, gente. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio. O meio que a gente vive nos influencia muito. Nós podemos depois, quando você chegar em casa, pega lá YouTube e vocês vão ver lá pesquisas comportamentais, né? Que você coloca uma pessoa que tem certos hábitos e você coloca ela dentro de um lugar, né, com pessoas que têm outros hábitos, ele vai começar a desenvolver os mesmos hábitos dessa pessoa. Ou seja, o meio influencia. Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube de como que o comportamento influencia. E claro que era uma coisa combinada. Então, entrava um rapaz no elevador e ficava na posição assim, era uma parte de vidro na frente e o fundo atrás, e ele aqui virado para o vidro. E aí eu entrando pessoas no elevador e que ficavam virados para cá. E aí ele está aqui assim, aí de repente ele vira também. Olha como influencia. E aí mostra outras posições também. Ou seja, influencia e muito o nosso meio. A gente pode chamar isso mais de... o efeito manada, ele tem um fato que está acontecendo, né, e que as pessoas vão seguir esse fato sem uma pesquisa. Quando a gente fala da influência do meio, a gente está falando mais de uma egrégora, né? Mais uma ação inconsciente. A gente pode ver muito isso de influência de meio nas igrejas evangélicas, por exemplo. Né? As pessoas estão lá cantando, né? E tem os louvores, os cantos, e você vê que as pessoas que ainda são iniciantes entram nessa egrégora, entram num tipo de uma mesma manifestação de sentimento, psíquica, como aqueles que já estão lá há muito tempo. O problema disso, dessa influência do meio, é que a gente vai perdendo a nossa personalidade, a nossa racionalidade e o nosso poder de discriminação. Você não consegue chegar e falar, peraí, mas eu não faço esse tipo de coisa. É como se você fosse uma pessoa que não bebe bebida alcoólica e chegasse com uns amigos numa festa e tá todo mundo bebendo e falar, bebe aí. Não, obrigado, eu não bebo. Você tem essa capacidade de discriminação. Se você se deixa influenciar, tá todo mundo bebendo, eu vou beber também. Você se deixou influenciar pelo meio. E aqui ele fala, né? A escapar a influência do meio,
quando em luta na carne, são tantas e tamanha as exigências dos sentidos, ou seja, as nossas sensações, elas nos influenciam demais. As sensações são físicas, são corporais, e nos influenciam demais, e que nós nos deixamos levar muito por isso, muito mesmo. Vou dar um exemplo pessoal. Eu e minha esposa fizemos um desafio de 15 dias, durante 15 dias a gente não vai consumir nada de açúcar nem de álcool. É um desafio, é para emagrecer. Depois da minha cirurgia no joelho, o médico falou, emagrece um pouquinho, uns 2, 3 quilos, para não forçar o joelho. Depois você volta, tal, essas coisas. Quando puder treinar direito, tal. Ok. Vamos fazer o desafio? Vamos fazer o desafio. Sábado, saio daqui do centro, fiz a palestra, minha filha veio comigo, e nós temos o hábito em casa de depois que a gente sai daqui do centro, a gente vai jantar fora, um ritual da família. Só que meu filho não estava muito bem, minha esposa ficou em casa com ele, veio só eu e minha filha. E aí, ela sai daqui, né? Onde que nós vamos jantar hoje? Qualquer lugar que eu fosse jantar, fora a minha casa, eu estou indo contra o desafio que eu e minha esposa fizemos, o compromisso. Eu falei para ela, filha, papai vai jantar em casa, porque eu vou comer a comida que eu fiz hoje, né, dentro da dieta que eu posso fazer. Mas você está quebrando a sua promessa, a gente tem que comer fora. Vamos comer pizza? E a vontade de comer pizza? Sabe, água na boca, eu estava salivando. É o costume, é o hábito, são as sensações. E por quê? Porque nós estamos numa luta na carne. A gente está aqui no corpo. E nós vamos experimentando certas sensações que gostamos muito e queremos repeti-las. Então, quando você faz um desafio como esse, né, tem gente que faz promessa, não vou comer isso, né? Promessa de não tomar Coca-Cola. Crie vergonha na sua cara e faça uma promessa de verdade. Tem que ter sacrifício, né? Porque tem que ter um objetivo, tem que transformar a sua vida de alguma forma. Não importa o que você vai fazer. Por quê? Você vai criar uma disciplina diante das sensações, né, e da influência do meio. Olha que importante isso, gente. E é assim que a gente se transforma. Porque senão a gente fica pensando só na parte espiritual e esquece que somos espíritos encarnados. Estamos na carne. Sofremos a influência do meio ou sofremos a influência das nossas sensações. Mas como ainda alguém interessado em consolidar conhecimentos? É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Não preciso esclarecer que também parti de nosso lar, noutro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho. Porquanto partimos quase juntos, recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa e intraduzível alegria que dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Sob meu controle direto estavam alguns médios de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. E tamanha era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distrai completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais. 4 reuniões semanais. Vou repetir, 4 reuniões semanais. Imagina, você ir no centro espírita, tem reunião mediúnica 4 vezes na semana. A semana tem 7, você faz mais que a metade. Você está muito empolgadinho, você quer evoluir muito rápido. Não tem medida isso, né? E ele fala aqui que ele se fascinou. Era o fascínio do comércio com o invisível. Tínhamos 4 reuniões semanais, as 4 comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos encarnados de condição inferior.
Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Olha só. Aos embusteiros, recomendava enfaticamente a abstenção de mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero, no campo da argumentação pesada. Olha como ele começou a usar esse lugar do doutrinador como praticamente um terrorista moral. Vocês estão errados, olha como vocês são inferiores, é por isso que vocês são assim, incutindo culpa, né? Para daí ele vir com palavras, como ele mesmo disse, decoradas, que ele estudava, né? O melhor discurso possível para colocar aquele espírito para baixo, para inferiorizá-lo, e depois ele vinha com toda uma parte também doutrinária e decorada, né? Do evangelho, para o orgulho dele de que, olha, conseguimos resgatar um irmão. Gente, queria destacar aqui para vocês, ó. Certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Isso aqui me pegou na hora que eu estava relendo, porque em momento nenhum ele fala aos irmãos desencarnados, irmãos em sofrimento. Gente, quem vem num trabalho mediúnico é um irmão em sofrimento. Ele pode chegar atacando você de todas as formas, mas ele está em sofrimento. Então a gente vê assim como ele já que posição que ele colocava os nossos irmãos, né? Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados. Em situação de ignorância das verdades divinas, chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los como um entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados, em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Eu acho isso aqui muito legal, que ele fala assim, a expectativa que ele tinha de vir um religioso, um padre, né, talvez até um pastor, porque ele vai falar que a doutrina é muito melhor. Nós temos aqui, né, todos os dias de palestra, as apresentações aqui do PowerPoint, né? Não sei se vocês perceberam, tem uma que é colocada, eu venho aos sábados, eu frequento a casa aos sábados, e todo sábado, pelo menos que eu estou aqui, ela é colocada em algum momento. Então, uma imagem de Jesus, e dito assim, a melhor doutrina é aquela que transforma os homens para o bem. Espírita, evangélico, ateu. Você pode ter a doutrina do ateísmo, não acredito em Deus, não acredito em nada que seja divino. Você está se transformando? A sua conduta do dia a dia é de transformação moral, espiritual? Você está se tornando uma pessoa melhor para si mesmo e para os seus semelhantes? Se sim, é a melhor doutrina que você pode seguir. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui de volta pude verificar a extensão da minha cegueira. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Vamos pegar a lição aqui. Eu moro num condomínio de prédios e na frente da minha torre tem um parque. 10 horas da noite, lei do silêncio, certo? Eu cresci em casa de rua. 10 horas da noite, noite de calor, você acha que a gente ficava dentro de casa? Marcelinho, vem para casa, seja educadinho. A gente ficava até meia-noite na rua, brincando, correndo para lá e para cá. Era seguro naquela época, né? O máximo que a gente enfrentava era o homem do saco, né? Que nunca apareceu. Às vezes aparecia algum velho bêbado, ó, o velho do saco, corre. E era super divertido, seguro. As crianças estão lá, 11 horas da noite, brincando no parque. A mãe desce para passear com o cachorro e 3 crianças fazendo uma tremenda de uma algazarra.
Eu mando uma mensagem na portaria, falo, por favor, o Ronda pode vir aqui, estão atrapalhando, né? E amanhã vamos puxar as câmeras para ver quem é que deixou as crianças fazer essa bagunça às 11 da noite. Vamos multá-los. Olha o Marcelo, né? Eu sou do conselho da administração do condomínio. Aí vou ler isso aqui hoje. Para decompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Vocês acham que eu tive coragem de, na administração, pedir para puxar na câmera? Na hora que eu estou descendo para vir para cá, a pessoa é da minha torre. E eu dei de cara com ela. Eu me senti tão envergonhado de ter pensado isso ontem. É o certo, é o certo. Não deveriam estar lá? Não. Porque estão atrapalhando as pessoas. E se a gente pensar, o térreo, assim, os apartamentos do térreo vão atrapalhar essas pessoas. Mas o que me fez pensar, na verdade, foi quando eu li isso aqui, porque até ler eu não tinha percebido isso. Como eu sou duro às vezes. Demais. E aí eu me identifiquei muito com esse personagem. Eu falei, gente, é uma dureza, né? Porque é o certo, é isso que tem que fazer. Não pode fazer diferente. E eu lembrei de que eu fui uma criança e dezenas de outras crianças que a gente ficava fazendo uma algazarra desgraçada na rua, atrapalhando as pessoas que tinham que dormir cedo para trabalhar no dia seguinte. Inclusive os próprios filhos dessas pessoas. E ninguém falava nada. E eu lembrei dessa coisa muito mais natural que a gente viveu. Ou seja, eu pude viver isso aqui. E o que foi endurecendo com o tempo com essa ideia de fazer o certo? Vocês percebem que eu estou falando de coisas que a gente vai vivenciando, a gente vai pegando e vai endurecendo a gente? Mas também situações que vão nos relembrando da nossa natureza. Como eles falam aqui muito, né, de aquele que tinha as lembranças de vidas passadas, ele lembrava de nosso lar. Então nós vamos relembrando, de certa forma, não totalmente, mas parcialmente, dos nossos compromissos, que a gente precisa melhorar. Isso me trouxe uma lembrança que eu sou, na verdade, muito duro, muito inflexível, muito intolerante. E que muito provavelmente uma das coisas que eu preciso desenvolver aqui é essa flexibilidade, essa tolerância com o outro. Porque o outro está fazendo errado? Não. É porque eu quero tudo muito certo, muito certo, muito certo, muito certo, muito... Isso preto no branco, isso é chato. Isso mata a espontaneidade e a vida. Não dá para ser assim. Ninguém é assim. Nem eu. Onde estávamos aqui? Atitudes eram inflexíveis. Raro mês, das crianças, concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade para, daí a instantes, repreender senhoras humildes presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Isso, quanto às coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Raro mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre muito retas, e, à noite, ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Hipócrita, né? Um hipócrita. Estou dizendo isso para a gente pensar nas nossas ações no dia a dia e na nossa hipocrisia. Pode falar. Aí os espíritos superiores, eles não dão uma certa influência. Vamos pensar que nós temos as nossas resistências naturais. Estamos o tempo todo recebendo influência positiva para a nossa melhora. Só que muitas vezes, né, nós somos surdos espirituais, a gente não ouve. Porque a gente está, como ele disse aqui, ele é muito inflexível, né? Era muito inflexível. Não vai ouvir. Então, mesmo que a espiritualidade superior, os mentores dele tentem auxiliá-lo, esclarecê-lo, né? A tendência não importa, né? É respeitado o nosso livre-arbítrio sempre. Né? Então, assim, pode vir Jesus falar na sua orelha. Se você for inflexível, não vai adiantar nada.
Eu gosto de destacar, quem já assistiu aquela série The Chosen, toda a cura que Jesus vai fazer, toda a cura, ele pergunta para o doente, você quer ser curado? E depois ele meio que fala alguma coisa, levanta-te e anda, então vai, não peques mais, alguma coisa assim. Ele dá uma orientação, mas ele sempre pergunta, queres ser curado? Ele respeita as pessoas, porque existe essa troca, né? A espiritualidade está pronta a nos ajudar o tempo todo, mas se nós não tivermos ouvidos para ouvi-los, né, e principalmente coragem para colocar essas ações na prática, andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma sessão permanente. Trabalhava o espiritismo ao meu modo, toda a proteção e garantia para mim e valiosos conselhos ao próximo. Ao demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo, como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor. Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me a saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu, em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me, igualmente, por que não me desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrara ao esclarecimento dos encarnados, olha se colocando numa posição privilegiada, afinal de contas eu fui um doutrinador espírita, né? Eu fui isso, eu fui aquilo, né? É o famoso dar carteirada. Percebendo-me a irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudesse atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara a descanso. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações. Chorei amargamente e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu. Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto aos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo, junto de Jesus, nosso mestre. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo. Entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi, mastigando palavras como quem pensa mais para falar menos. Sim, sim. Estou procurando compreender. Olha que legal isso, gente. Que importante. Chegamos ao final do capítulo 12. Algumas explicações rápidas para a gente encerrar. Vocês percebem que
Eu brinquei aqui com a ideia da carteirada, e como ele continuava, né? Eu quero falar com a veneranda. A gente não é assim? A gente não conhece alguém importante? A gente não tem um amigo em tal lugar que a gente está sempre pedindo favores? A gente não conhece alguém que tem alguma influência política, social, e que pode nos trazer alguns benefícios? Sim, todos nós temos. Todo mundo aqui conhece alguém que é, entre muitas aspas, importante, ou se acha, né? E a gente gosta de dar as carteiradas. O que que isso aqui quer dizer? É o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, eu sempre quero me dar bem. O que que isso quer dizer? O que que o nosso irmão aqui está nos ensinando nessa lição, né? Mas que ele tem um tempo depois de reflexão. Autocrítica. A gente precisa fazer autocrítica. Todo dia, se possível, o dia inteiro. A cada palavra, a cada atitude, a gente precisa repensar o que a gente fez, o que a gente falou. E se isso está nos ajudando a progredir, e se está ajudando a pessoa. E aí, o último exemplo pessoal que eu vou dar. Estamos lá no condomínio, fizemos uma alteração dentro de um sistema de entregas no condomínio, da nossa mensageria. E aí uma pessoa, essa mensageria começou a funcionar dentro do condomínio segunda-feira. E uma pessoa fez uma pergunta. Mas as coisas ainda estão chegando lá embaixo, na mensageria antiga. Né? Se aqui já está ativado, por que não estão vindo para cá? Um lado meu, na hora, pensou assim, eu vou dar uma cutucada, eu vou dar uma zoada nele. Né? Porque a pessoa, não é possível que ela tenha feito essa pergunta. Se já está funcionando, por que as entregas que eu fiz semana passada, num CEP antigo, não chegam para cá? Aí eu chamei ele no particular, eu ia fazer isso no grupo geral. Eu chamei ele no particular, falei assim, meu amigo, se você fez as suas compras, né, antes de começar a funcionar aqui, você colocou o CEP antigo, então vai chegar na mensageria lá de baixo. A partir do dia 2, só aqui em cima. Então, a gente está orientando o pessoal a colocar o CEP novo. Aí ele agradeceu e falou, nossa, muito obrigado pela orientação, eu não tinha lido o comunicado direito. Mas o meu primeiro impulso foi de zoar ele. Pessoal, eu me considero uma pessoa com uma inteligência acima da média. E eu procuro estudar sempre. Todo tipo de assunto que me interessa, eu estudo, porque eu quero saber profundamente. Só que eu preciso vigiar isso absurdamente, porque normalmente eu vou me sentir superior às pessoas. E eu tenho um impulso de humilhar. Eu poderia dizer que eu tenho até um certo prazer, porque eu ia zoar ele no grupo geral. Porque aí todo mundo zoa. Né? E eu fico como um inteligentão. Vigiai e orai. Como que é a continuação disso que Jesus fala? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. A tentação, esse é o toque, essa é a dica. A tentação são as nossas velhas tendências. Vigiai e orai, para que você perceba suas velhas tendências se manifestando e você conseguir fazer autocrítica e fazer a sua transformação pessoal, e assim nós criamos a possibilidade do mundo também ser transformado. Então essa era a dica que eu queria deixar aqui, de acordo com as lições que a gente viu hoje. Obrigado. Obrigado pessoal aqui presente, obrigado pessoal que está em casa, na internet, e vamos indo para o nosso encerramento. Vamos fechando nossos olhos, elevando o nosso pensamento. E vamos aproveitar as lições que sabemos que a espiritualidade presente, os nossos mentores pessoais, os nossos amigos espirituais dessa casa, tão amada, que tão bem nos acolhe, que nós possamos então, através do nosso pensamento, irradiar essa energia benéfica, essa luz que cai sobre nós, a todos os nossos irmãos, espíritos encarnados que nesse momento estão em sofrimento. Que cada um receba das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, dos irmãos que trabalham,
nas vias da espiritualidade inferior e nos umbrais, que possam receber um pequeno pedaço de luz, de ajuda, de paz. E que mesmo ínfimo possa ser como uma semente que cresça em seus corações. Mestre querido, queremos te agradecer pela oportunidade do aprendizado e que esteja ao nosso lado, nos inspirando, mas principalmente, Senhor, nos fortalecendo para que possamos aplicar essas lições em nossas vidas, no nosso dia a dia. Guarda-nos na sua misericórdia, no seu amor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, pessoal.